Começando aí uma das guerras mais importantes que o Lula vai ter nesses 4 anos de governo. Reconstruir o Brasil, eu tô falando aqui que seria uma tarefa muito difícil desde antes da eleição, eu falo isso aqui. Pois bem, começaram aí esses que destruíram o Brasil a se organizar para não deixar que o país seja destruído, porque eles querem voltar daqui a 4 anos, 3 anos e meio, em 2026. Pois bem, a grande mídia já se reuniu em torno da Lava Jato e daqueles mesmos personagens para começar a atacar o Lula. O bolsonarismo já se reuniu para jogar mais gasolina na fogueira. Qualquer fogueira que tenha o Lula como alvo, o bolsonarismo vai usar o gabinete do ódio para atacar fake news em cima e para jogar mais gasolina na fogueira e bater na popularidade do Lula. O Lula, segundo o Datafolha, está com 38% de aprovação. Não é uma aprovação alta, mas comparado à aprovação do Bolsonaro, está mais alta do que está no nível mais alto que o Bolsonaro já teve, por exemplo. Tá. O que acontece é o seguinte, o bolsonarismo tem, e a grande mídia tem, um aliado muito importante, que é o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. Essa semana, o Haddad e a Simone Tebet apresentaram o novo arcabouço fiscal do governo Lula, que é, na verdade, uma lei que vai substituir a lei do teto de gastos. É isso, é um teto de gastos diferente. O pessoal do mercado financeiro, no começo, elogiou muito, depois eles perceberam o seguinte: com um governo de esquerda não se pode elogiar. Um governo de esquerda tem que estar sempre, assim, na jugular do governo de esquerda para que não consiga nem se mexer. Então não dá para elogiar. Então depois de muito elogio nas primeiras horas, começaram a falar que tá razoável. Aí o presidente do Banco Central chegou e falou, tá razoável. E logo depois deu uma declaração bomba. Falou que, olha, para o Brasil bater a meta da inflação, os juros deveriam estar a 26% ao ano. Muita gente não sabe, e é uma coisa que tem que ser explicada, mas hoje, mais da metade de todo o orçamento federal, ou seja, todo o dinheiro que a União, ou seja, o Brasil, o país, tem para gastar em 2023, vai para pagar juros da dívida pública. Que dívida é essa? A dívida que nunca foi auditada, ninguém nem sabe de onde vem tanta dívida. Só que tem uma coisa. Os juros, quanto mais altos são os juros, maior parte do orçamento federal vai para pagar essa dívida pública. Só que os juros sendo mantidos em 13,75% ao ano, o Brasil está gastando aí 800, 900 bilhões de reais por ano para pagar juros da dívida. Cada um pontinho ali da taxa Selic equivale a mais de 60 bilhões de reais, quase 70 bilhões de reais por ano para os bancos. Então, obviamente, que o bolsominion Roberto Campos Neto, que quer que o governo se ferre, ele quer os juros altos. Por quê? Imagina essa taxa Selic que está 13,75 tivesse a 10. Quer dizer que se cada ponto custa aí quase 70 bilhões ao ano, o Lula ia ter quase 300 bilhões de reais a mais para investir no Brasil, para gerar emprego, para investir em saúde e educação. 300 bilhões todos os anos? Gente, eu estou falando de quase 1 bilhão de reais por dia. Isso de 3,5 pontos, aí quase 4 pontos na taxa Selic. Isso está indo direto para os bancos. Se aumenta os juros ou continua nesse patamar, boa parte do que arrecada, ou seja, dinheiro de imposto que eu e você pagamos, vai para pagar, ou seja, a maioria vai para pagar banqueiro vagabundo. E o Campos Neto está com os banqueiros estão felicíssimos. Aí a grande mídia que é patrocinada por isso, com jornalistas que só foram escolher, saiba, quando você vê alguém comentando ali na Globo, na CNN, sabe, aquela pessoa, um ou outro não, viu? Um ou outro não. Mas geralmente, quase todos ali só estão ali porque passaram por muitas entrevistas de emprego. Entrevistas essas em que os chefes não vão deixar que alguém com uma opinião diferente entre lá. Vai ter que ser alguém que esteja alinhado com essa opinião aí vagabunda de que, olha, o Banco Central é autônomo, o Banco Central é independente, o Lula não deveria criticar o Banco Central, é o Lula quem está causando confusões ao criticar o Banco Central. Essa é a opinião. Por quê? Porque está mantendo essa mamata gigantesca de 800, 900 bilhões de reais por ano para os banqueiros. Os banqueiros que patrocinam a grande mídia. E tem muito jornalista aí da Globo, isso é uma coisa que o bolsonarismo fez um desserviço enorme. Muitos jornalistas, não Globo não, da grande mídia aí, que dão palestras ganhando uma fortuna para agências aí do mercado financeiro, para corretoras, para grandes bancos. E aí, obviamente, eles vão dar a opinião que o banco quer. O bolsonarismo começou a misturar isso aí com fake news, aí parecia que era tudo uma grande fake news. Só que a parte que tinha verdade, tinha parte de verdade ali. Só que o bolsonarismo, onde eles metem a mão, vira um lixo, né? Então até uma denúncia séria que dá para fazer contra jornalistas, virou um negócio aí que eles enfiaram fake news no meio. Mas isso existe.
Por isso que você vê que eles sempre dão a mesma opinião. Quando tem uma reforma aí, reforma trabalhista, reforma da Previdência, ou a própria lei do teto de gastos que teve em 2017, todos os analistas na grande mídia tinham a mesma opinião. Agora, todos eles têm opinião que é a mesma opinião do Campos Neto. Pois bem, o Lula chamou pro pau. O Lula falou, não vai ficar com essa aqui não. Ou eu não vou deixar. Antigamente podia ser de outro jeito, agora não. O Lula falou, se o Campos Neto tá com medo, eu vou ao Senado e vou debater com ele na frente de todo o Brasil, na frente de todos os parlamentares, a política de juros. Eu quero ver o Campos Neto, economista com 300 diplomas aí, sabe-se lá de onde, falar melhor que eu sobre os juros no Brasil. A Gleisi Hoffmann também já engrossou mesmo, ela já tinha chegado na voadora lá em janeiro. Eu gosto quando chegam na voadora direto contra fascista. Ela já engrossou o caldo e falou, vamos articular no Senado para derrubar o Campos Neto, porque o Banco Central tem uma função, que é controlar a inflação. O Campos Neto não conseguiu isso por 3 anos consecutivos, então ele é um fracassado. Sendo um fracassado, tem que sofrer impeachment. Fim. Enquanto isso, Lula colocou arcabouço fiscal, o pessoal do mercado ficou assim, mas parece que o governo Lula fica fazendo o dever de casa para depois os economistas falarem, gostei, mas não gostei muito não, hein? Não gostei muito não, e tá ruim. No comecinho, eles tá ótimo, depois não. Mudaram o tom, que é o tom que eles usam com o governo de esquerda. Não gostei muito não, tá mais ou menos. Aí a declaração, imagina aumentar os juros a 26%, a gente está falando aí que o Brasil pagaria mais de 1 trilhão de juros todos os anos. 1 trilhão é como se cada brasileiro vivo, até bebê, tem bebê aí que você conhece na sua família, criança, todos eles, eu, você, todo mundo, estivesse pagando aí 5 mil reais por ano para esses vagabundos, esses banqueiros. Fora todo o gasto que tem a máquina pública do Brasil, todos os investimentos que tem que fazer, fora que tem que investir muito para conseguir gerar emprego, tem isso aí. Só que o Lula tem cartas na manga. O Lula, o que mais tem o Lula é cartas na manga. Você fala, Thiago, ferrou aí a situação. Eu falo, cara, é o Lula, pô. Muita gente se acostumou que o Bolsonaro não sabe fazer política. Antes do Bolsonaro, teve aí 2 anos aí de desgoverno Temer, em que o que ele queria era roubar muito e destruir o Brasil aí, pavimentar o caminho para o Bolsonaro destruir mais. E antes, era a Dilma, e a Dilma não fazia política. A Dilma não é uma política. Eu lembro quando o Lula escolheu ela, eu lembro até hoje de uma frase que eu falei para uns amigos meus. E olha que eu nem acompanhava a política muito. Eu falei, pode ser um acerto porque ela é uma excelente administradora, mas a Dilma ia ser uma presidente boa lá para a Escandinávia, para a Noruega, para uma empresa grande, porque ela administra bem. Na política com esse pessoal sujo aí do Brasil, eu não sei não, hein? Acabou que deu o golpe. Pois bem, o Lula não. O Lula não vai entrar na luta se ele não sabe que vai ganhar. O Lula é tonto. 77 anos de idade. Acho que o Lula é tonto? Não é. Mas não é mesmo. Pois bem, o Lula iria para a China. Agora, só que ele pegou uma broncopneumonia. Ele tentou ir até doente. O Lula queria ir para a China. Ele tentou ir até doente. O Lula não foi, foram alguns empresários brasileiros, foram algumas pessoas, que quando vai o presidente do país para uma missão diplomática, ainda mais uma missão importante como a do Lula na China, eu vou falar disso mais para frente, vão empresários antes, vai parte da comitiva antes. Chegaram lá e não tava o Lula, porque o Lula ficou com pneumonia. Bolsominions começaram a soltar fake news, tudo mais, a grande mídia começou a fazer estardalhaço, porque estavam naquele estardalhaço lá de Moro e PCC, onde a verdade, na verdade, para Globo, Folha, UOL, Estadão, CNN, na verdade ficou lá atrás. O que importa é a narrativa deles. Lembre-se disso. Aí começaram a falar, eu vi os blogueiros aí do O Globo e do G1 insinuando que o governo chinês estava bravo com o Lula e tal. Eu olhei aquilo, até a minha cara aqui, cara de nojo, me deu nojo desse pessoal. São muito bem pagos para mentir. O governo chinês marcou, o Lula vai agora, 11 de abril, ele vai para a China. E aí, o que estão dizendo, tem um segredo aí guardado a 7 chaves, que quase saiu esse segredo porque o Lula ia para lá e acabou não indo. O Lula tem um mega anúncio para fazer com o governo chinês. O anúncio vai envolver o seguinte, o Brasil deve entrar na Rota da Seda. A China está fazendo uma nova Rota da Seda. Para quem não sabe, milênios atrás, quando a China era o país mais poderoso do mundo, quando eu digo milênios, são milênios mesmo, antes desse país aqui, Brasil, ser descoberto pelos europeus, ou ser invadido pelos europeus, foi antes do Brasil ser invadido pelos europeus, milênios, muitos. A China tinha lá a Rota da Seda, era o país mais poderoso do mundo. Pois bem, o Xi Jinping, que é o presidente da China, ele sabe disso.
E ele sabe que isso fica no imaginário do povo chinês, quando a China era o país que realmente era o mais poderoso do mundo e todos ou gostavam da China ou temiam a China. Pois bem, agora ele deu para a nova rota comercial o nome de Nova Rota da Seda, exatamente para ali colocar no imaginário dos chineses aquilo, ó, estamos voltando aí ao topo. Engraçado, né? A China comunista é a economia que mais cresce no mundo. Aí você pegar qualquer um desses vagabundos aí, economistas, eles falam, não, mas a China não é comunista, a China é capitalista. Se dá certo, eles chamam logo de capitalismo, já percebeu? Se a China tivesse pobre, aí você veria toda a grande mídia dizendo que a China é comunista, comunista, comunista. Como a China é o país mais rico, mais desenvolvido tecnologicamente do mundo, de longe, e o país que mais diminui a miséria no mundo, aí ninguém fala que a China é comunista, já percebeu? Aí fala, não, mas não é comunismo de verdade. O ministro da economia da China diz que a China é comunista, tá? Aí eu vejo vários economistas aí na grande mídia tentando entender mais de economia do que o ministro de economia do país que mais cresce no mundo. E que ele diz que a China é comunista. Chamem de neocomunismo, porque é um comunismo novo, diferente do que tinha aí. Se eles dizem que é, quem sou eu para dizer que não? Pois bem, a China é o país que mais cresce, a China está investindo trilhões de dólares em países subdesenvolvidos, em países do terceiro mundo. Na África, na América Latina, a Argentina entrou lá, países do Oriente Médio estão entrando, Índia também um pouco. Enfim, a China investe em infraestrutura, em geração de empregos, investe em tudo. E esses países, como eles começam a se industrializar e a produzir, eles produzem mais para a China, porque a China tem 1 bilhão e 600 milhões de pessoas que hoje são um mercado consumidor. A China tinha extrema pobreza até o final dos anos 90. A China, quando começou a aprender como unir o que tinha do comunismo com a parte do capitalismo, quando eles uniram aquilo, fizeram esse aí neocomunismo, que eles lá na China chamam de comunismo mesmo, eles começaram a crescer mais do que qualquer outro país do mundo. Eles entenderam as regras do jogo e falaram, vamos fazer aqui de um jeito diferente. Tiraram mais de 1 bilhão de pessoas da pobreza extrema na China nos últimos 20 anos. Quando as pessoas saem da pobreza extrema, isso aconteceu no Brasil, acontece o quê? As pessoas começam a consumir. Quando elas consomem, precisa de mais indústria, precisa de gente para produzir as coisas que elas consomem. Começa a consumir mais carne, mais proteína, alimentos mais caros. E a China não consegue dar conta de um mercado tão grande que é o próprio mercado chinês. Então eles estão investindo muito em países do terceiro mundo para fazer aliança com eles, que é uma aliança política mundial, e produzir para eles produtos industrializados. Eu não esqueço nunca de um presidente do Congresso da Nigéria, que foram lá ingleses falar, e os ingleses chegaram lá, mas você vê o racismo na fala deles. Você vê aquilo que eu, brasileiro, na Europa um tempão, já vi muito europeu tratando como se o Brasil fosse um país baixo, como se eles, primeiro mundo, fossem melhores do que a gente. Esse político aí nigeriano falou o seguinte, olha, os ingleses vêm aqui, aí eles questionam, eles chamam a gente de corrupto, eles falam que a gente não aprende nada. Vamos lembrar, quem financia a corrupção aqui são os países do primeiro mundo. Eles querem que a gente seja corrupto, que o Brasil seja corrupto, que os países do terceiro mundo sejam corruptos, para eles continuarem explorando, tá? Aí ele fala, quando a Inglaterra vem aqui, eles fazem isso, isso, isso e isso. Quando a China vem aqui, eles constroem 100 escolas. O que é melhor? Vem aqui o branco europeu dar sermão na gente, como se ele, o branco, ele sabe tudo, nós, os negros, somos burros, ou vem lá o chinês e fala, ó, tá aqui um monte de escola pra você. Vocês acham que a educação tá ruim? Eduquem, pronto, tá aí, ó, tá, resolvi seu problema, pronto. O que é melhor? Aí vem a China e constrói uma fábrica e gera empregos aqui. Vem o americano e fala, ó, vocês são muito corruptos, hein? O que você prefere? Pois bem, a China começou a fazer isso. O Brasil deve entrar na rota do mundo da seda. O Brasil tem um dos maiores potenciais econômicos do mundo. Chegou a ser a 5ª maior economia do mundo. Então é um anúncio muito grande que está para ser feito. Isso joga uma bomba no colo do pessoal do mercado financeiro que está com o Campos Neto. Por quê? Porque vai entrar no Brasil centenas de bilhões de dólares em investimentos nos próximos anos vindos da China. E esse pessoal é cachorrinho dos Estados Unidos. Só que quando eles começarem a ver dinheiro que está entrando, eles vão ficar assim, opa, peraí agora. Aí eu vou ficar aqui do lado desse cara que é cachorrinho dos Estados Unidos. Agora lembre-se, para derrubar o Campos Neto é no Senado. O Rodrigo Pacheco está numa guerra com o Arthur Lira. O Lula aproveitou essa guerra. Durante essa guerra foi formado um novo bloco no Centrão, sem o partido do Arthur Lira. O Arthur Lira perdeu muito poder. 132 deputados do Centrão formaram um novo bloco. E eles estão fechando com o Lula. Hoje, o Lula tem maioria no Congresso. Sabia disso?
Notícia boa, hoje o Lula tem maioria no Congresso. Hoje o Lula tem maioria absoluta no Senado. Não tinha, ele tem hoje. Ele não tem maioria absoluta só na Câmara dos Deputados. No dia 2º de março, se eu não me engano, o Arthur Lira deu uma declaração dizendo que o Lula não tem maioria nem para aprovar projetos de lei simples. Projeto de lei simples precisa de maioria simples. 257 votos, que é a maioria da Câmara dos Deputados. O Arthur Lira desdenhou do Lula, falando: o Lula não tem maioria nem para isso. Hoje o Lula aprova projetos de lei simples. Segundo alguns analistas aí, o Lula está há poucas semanas de ter maioria absoluta na Câmara e no Senado, sem o Arthur Lira gostar disso. Sem precisar negociar diretamente com o Arthur Lira. O Lula vai conseguir maioria nas duas casas. O Rodrigo Pacheco está peitando o Arthur Lira está tentando conseguir mais poder para ele de todo jeito, não está conseguindo. O Lula está só olhando de perto. O Arthur Lira é ligado ao Campos Neto, que era ministro do Bolsonaro, foi escolhido pelo Bolsonaro. O Arthur Lira é ligado ao mercado financeiro. O Pacheco é também? É, mas o Pacheco está em outro. O Pacheco, ele tem uma pretensão política que vai além disso. Ele se imagina presidente, até falar em Pacheco ministro do STF. Então ele se imagina, o Pacheco tem uma ambição política maior. Então o Pacheco, mesmo sendo ligado ao mercado financeiro, ele sabe que ele tem que fazer também o que é bom para o povo, não só para quem o financia. Ou, não sei se financia ou não, mas, enfim, para o pessoal do mercado financeiro, que claramente financia os políticos. Então fica naquela. Então o Lula conseguiu equilibrar o jogo, agora ele vai para o palco com o Campos Neto. Eu peço aí sua inscrição no canal, inscreva-se em outros canais de esquerda aí, que vai ser uma guerra muito forte. Olha, eles colocam ali de fundo Moro, PCC, coisas contra o Lula, a mídia começa a bater no Lula, porque o Lula tá indo por um caminho que esse pessoal da grande mídia não vai gostar. Eles já não estão gostando. Porque o Brasil voltando a se aliar com a China e com esses países que fizeram com que o Brasil chegasse a ser a 5ª maior economia do mundo, saísse do mapa da fome e gerasse milhões e milhões de empregos, faz com que o Brasil melindre os Estados Unidos. Para usar um termo aí que o Sérgio Moro gosta, melindrar, faz com que o Brasil incomode os Estados Unidos. Eles não gostam disso, eles são inimigos da China na economia. Todo esse conflito na Ucrânia foi para os Estados Unidos tentar isolar a China e a Rússia do mundo. Não conseguiram. Agora o Brasil anunciou aí essa semana que as transações com a China não vão mais envolver dólar. Quer dizer, a desdolarização do mundo está avançando. Eu vou falar, o que eu estou falando aqui nesse vídeo cabia uns 10 vídeos. Quem quiser comenta aí que eu faço mais vídeos a respeito. Mas olha, tá um movimento importantíssimo acontecendo nesse exato momento. E o Lula tem muitas, não são poucas cartas na manga não. Prepara, viu? Prepara que vamos ver aí uma briga de titãs nos próximos meses e estaremos aqui apoiando o Lula. Eu estarei aqui apoiando o Lula contra essa corda fascista maldita aí, Falou.